Pois eu aprendi, em qualquer estado ou situação, com isso estar contente. Filipenses 4, verso 11. O apóstolo Paulo era um homem muito instruído, mas não menos importante entre suas múltiplas aquisições na ciência foi esta: ele aprendeu a estar contente. Esse aprendizado é muito melhor do que muito que é adquirido nas escolas. Seu aprendizado pode olhar cuidadosamente para o passado, mas muitas vezes aqueles que abatem as relíquias da antiguidade com entusiasmo são irrefletidos sobre o presente e negligenciam os deveres práticos da vida diária. Seu aprendizado pode abrir línguas mortas para aqueles que nunca obterão nenhum benefício vivo delas. Muito melhor o aprendizado do apóstolo. Era uma coisa de utilidade sempre presente e igualmente útil para todas as gerações. Uma das realizações mais raras, mas uma das mais desejáveis. Eu coloco o maior doutor e o mais erudito de nossos homens de Cambridge na forma e no lugar muito mais baixo, comparado a este erudito apóstolo, pois este é certamente o mais alto grau em humanidades que um homem pode alcançar, ter aprendido em qualquer estado em que esteja, estar contente, em paz e vencedor. Você verá imediatamente pela leitura do texto, na superfície, que o contentamento em todos os estados não é uma propensão natural do homem. Ervas daninhas crescem rapidamente. Cobiça, descontentamento e murmuração são tão naturais para o homem quanto os espinhos são para o solo. Você não precisa semear cardos e espinheiros. Eles surgem naturalmente, porque são naturais da terra, sobre a qual repousa a maldição. Então você não precisa ensinar os homens a reclamar. Eles reclamam rápido o suficiente, sem nenhuma educação ou ensinamento para isso. Mas as coisas preciosas da terra devem ser cultivadas. Se queremos trigo, devemos arar e semear. Se queremos flores, deve haver o jardim e todo o cuidado do jardineiro. Agora, o contentamento é uma das flores do céu, e se quisermos tê-lo, ele deve ser cultivado. Ele não crescerá em nós por natureza. É somente a nova natureza que pode produzi-la. E mesmo assim, devemos ser especialmente cuidadosos e vigilantes para manter e cultivar a graça que Deus semeou nela. Paulo diz: aprendi a estar contente, tanto quanto a dizer que não sabia antes. Custou-lhe algumas dores alcançar o mistério dessa grande verdade. Sem dúvida, ele às vezes pensava que tinha aprendido e depois sucumbia. Frequentemente também, como os meninos na escola, ele batia nos nós dos dedos. Frequentemente, ele achava que não era fácil aprender esta tarefa. E quando finalmente a tinha alcançado e podia dizer: eu aprendi em qualquer estado que eu esteja, com isso ficar contente, ele era um velho grisalho à beira da sepultura, um pobre prisioneiro encerrado no calabouço de Nero, em Roma. Nós, meus irmãos, podemos estar dispostos a suportar as enfermidades, aflições e dores de Paulo e compartilhar com ele o calabouço frio, se também pudermos, de alguma forma, atingir tal grau de contentamento. Não cedam, nenhum de vocês, à tola noção de que podem se contentar sem aprender, ou aprender sem disciplina. Não é um poder que pode ser exercido naturalmente, mas uma ciência a ser adquirida gradualmente. As próprias palavras do texto podem sugerir isso, mesmo que não o saibamos por experiência. Não precisamos ser ensinados a murmurar, mas devemos ser ensinados a concordar com a vontade e o beneplácito do Senhor nosso Deus. Quando o apóstolo pronunciou essas palavras, ele imediatamente fez um comentário sobre elas. Leia o 12º versículo. Sei tanto ser humilhado, como sei ter abundância. Em todas as situações e em todas as coisas sou instruído, a ter fartura e fome, tanto a ter abundância como a passar necessidade. Observe primeiro que o apóstolo disse que sabia como ser humilhado. Um conhecimento maravilhoso este. Quando todos os homens nos honram, podemos muito bem estar contentes. Mas quando o dedo do escárnio é apontado para nós,
Quando o nosso caráter é tido em má reputação e os homens nos assovam e pisam à beira do caminho, é necessário muito conhecimento do Evangelho para ser capaz de suportar isso com paciência e mais, com alegria. Quando estamos crescendo e crescendo em posição, honra e estima humana, é um trabalho fácil estar contente. Mas quando temos que dizer com João Batista, devo diminuir, ou quando vemos algum outro servo promovido a nosso lugar e outro homem com a palma que tanto ansiávamos segurar, não é fácil ficar parado e sem um sentimento de inveja clamar com Moisés. Queria a Deus que todos os servos do Senhor fossem profetas. Ouvir outro homem elogiado às suas próprias custas e encontrar suas próprias virtudes feitas como um contraste para expor a excelência superior de algum novo rival, isso, eu digo, está além da natureza humana, ser capaz de suportá-la com alegria e gratidão e bendizer a Deus. Deve haver algo nobre no coração do homem que é capaz de deixar todas as suas honras tão voluntariamente quanto as assumiu, quando ele pode se submeter tão alegremente a Cristo para humilhá-lo, quanto para levantá-lo e sentá-lo num trono. E no entanto, meus irmãos, nenhum de nós aprendeu o que o apóstolo sabia, se não estivermos prontos para glorificar a Cristo pela vergonha, pela ignomínia e pelo opróbrio, como pela honra e pela estima entre os homens. Devemos estar prontos para desistir de tudo por Ele. Devemos estar dispostos a descer, a fim de que o nome de Cristo suba e seja mais conhecido e glorificado entre os homens. Sei como ser humilhado, diz o apóstolo. Seu segundo conhecimento é igualmente valioso. Sei como ter abundância. Há muitos homens que sabem um pouco como ser humilhados, que não sabem nada como abundar ou ter abundância. Quando eles são colocados na cova com José, eles olham para cima e veem a promessa estrelada e esperam uma fuga. Mas quando são colocados no topo de um pináculo, no trono como José foi colocado, suas cabeças ficam tontas e estão prestes a cair. Quando eram pobres, costumavam combatê-la, como disse um de nossos poetas nacionais. No entanto, muitas coisas, impossíveis de pensar, foram por necessidade trazida à perfeição total. A ousadia da alma procede daí, agudeza de espírito e diligência ativa. Prudência ao mesmo tempo e fortitude ela dá. E se tivermos paciência, conserta nossas vidas. Mas marque os mesmos homens depois que o sucesso coroou suas lutas. Seus problemas acabaram. Eles são ricos e abastados em bens. E você não viu muitas vezes um homem que saltou do nada para a riqueza, quão orgulhoso ele se torna, quão vaidoso, quão intolerante. Ninguém teria pensado que aquele homem alguma vez teve uma loja ou um emprego mais humilde ou comum. Você não acreditaria que aquele homem, em qualquer época, costumava vender velas, não é? Ele é tão grande aos seus próprios olhos que alguém poderia pensar que o sangue de todos os Césares deve correr em suas veias. Ele não conhece seus velhos conhecidos. O amigo familiar de outros dias, ele agora passa com apenas um aceno de reconhecimento. O homem não sabe como abundar. Ele se tornou orgulhoso. Ele é exaltado acima da medida. Houve homens que foram levados por uma temporada à popularidade na igreja. Eles pregaram com sucesso e fizeram um trabalho poderoso, entre aspas, pelo menos a nível de popularidade. Por isso o povo os honrou. Mas então eles se tornaram tiranos. Eles cobiçaram a autoridade. Eles desprezaram todos os outros, como se outros homens fossem pequenos pigmeus e eles fossem enormes gigantes. Sua conduta tem sido intolerável e eles logo foram derrubados de seus lugares altos, porque não sabiam como abundar, ou então não serão derrubados aqui, o que é pior, serão na eternidade. Certa vez, um pedaço de papel foi colocado no púlpito de George Whitefield, por meio de um aviso para este efeito. Um jovem que recentemente herdou uma grande fortuna pede as orações da congregação para que Deus tenha misericórdia e lhe dê graça. A oração foi bem feita, pois quando subimos o morro precisamos de oração
para nos mantermos firmes. Descendo a colina da fortuna, não há metade do medo de tropeçar. O cristão muitas vezes desonra mais sua profissão de fé na prosperidade do que quando está sendo humilhado. Há outro perigo, o perigo de se tornar mundano. Quando um homem descobre que sua riqueza aumenta, é de admirar como o ouro grudará em seus dedos. O homem que tinha apenas o suficiente pensou que se tivesse mais do que precisava, seria extremamente liberal. Com uma bolsa de centavos, ele tinha um coração de milhões. Mas agora, com uma bolsa de milhões, ele tem um coração de centavos. Ele descobre que o dinheiro adere e não consegue tirá-lo do coração. Você já ouviu falar da aranha que é chamada de rotador de dinheiro? Não sei por que se chama assim, exceto que é uma daquelas aranhas que você não consegue tirar dos dedos. Fica em uma mão, depois na outra, depois na manga, está aqui e ali. Você não pode se livrar dela a menos que a esmague completamente. Assim é com muitos que abundam. É melhor que esmagassem logo esse amor ao dinheiro, ou serão eternamente esmagados, onde eles nada valem. O ouro é uma coisa boa quando colocada em uso. A força, os nervos do comércio, da obra de Deus e da caridade. Mas é uma coisa ruim quando colocado no coração e gera ferrugem fétida. O ouro é uma coisa boa para se apoiar, mas uma coisa ruim para se ter sobre os lombos ou sobre a cabeça. Não importa o quão uma terra seja preciosa e boa, se o homem que a possui simplesmente será enterrado vivo nela. Quantos cristãos houve que pareciam ter sido destruídos por suas riquezas? Que magreza de alma e negligência das coisas espirituais foram trazidas pelas próprias misericórdias e generosidades de Deus. No entanto, isso não é uma questão de necessidade, pois o apóstolo Paulo nos diz que ele sabia como abundar. Quando ele tinha muito, ele sabia como usá-lo. Ele havia pedido a Deus que ele pudesse ser mantido humilde, que quando ele tivesse uma vela cheia, ele pudesse ter bastante lastro no navio, que quando sua taça transbordasse, ele não a desperdiçasse, que em seu tempo de fartura ele pudesse ser pronto para dar a quem necessitasse e estender com sua bênção a proclamação do reino de Deus, e que, como um mordomo fiel, ele pudesse manter tudo o que tinha à disposição de seu Senhor. Este é o aprendizado divino. Sei tanto como ser humilhado, quanto sei como abundar. O apóstolo continua dizendo: em toda parte e em todas as coisas sou instruídos a estar cheio e a ter fome. É uma lição divina, deixe-me dizer, saber como estar cheio, pois os israelitas estavam cheios uma vez, e enquanto a carne ainda estava em suas bocas, a ira de Deus veio sobre eles. E tem havido muitos que pediram misericórdia para satisfazer a luxúria de seus próprios corações. Como está escrito, as pessoas se sentaram para comer e beber e se levantaram para se entreter. Plenitude de pão muitas vezes fez plenitude de sangue, e isso trouxe devassidão de espírito. Quando os homens têm muito das misericórdias de Deus, estranho que tenhamos que dizer isso, e ainda assim é um grande fato. Quando os homens têm muito das misericórdias providenciais de Deus, muitas vezes acontece que eles têm pouco da graça de Deus e pouca gratidão pelas recompensas que receberam. Estão cheios e esquecem-se de Deus. Satisfeitos com a terra, contentam-se em passar sem o céu. Tenha certeza, meus queridos ouvintes, é mais difícil saber estar cheio do que saber estar com fome. Saber estar com fome é uma lição afiada, mas saber estar cheio é a lição mais difícil, afinal. Tão desesperada é a tendência da natureza humana ao orgulho e ao esquecimento de Deus. Assim que temos um estoque duplo de maná e começamos a acumulá-lo, ele cria vermes e se torna um fedor nas narinas de Deus. Tome cuidado para pedir em suas orações que Deus o ensine a ser cheio, a ter abundância. O apóstolo sabia ainda mais como experimentar os dois extremos da plenitude e da fome. Que prova é essa? Ter um dia um caminho repleto de misericórdias e no dia seguinte encontrar o solo abaixo de você estéril de todo conforto. Posso facilmente imaginar o pobre homem contente em sua pobreza, pois está acostumado a isso.
Ele é como um pássaro que nasceu em uma gaiola e não sabe o que significa liberdade. Mas para um homem que teve grande parte dos bens deste mundo e, portanto, está cheio, e depois ser levado à penúria absoluta, ele é como o pássaro que uma vez voou com as asas mais altas, mas agora está engaiolado. Essas cotovias que você vê às vezes nas lojas sempre parecem estar olhando para cima e estão constantemente bicando os fios de grades, batendo as asas e querendo voar para longe. Assim será com você, a menos que a graça o impeça. Se você foi rico, ou mesmo tenha sido apenas alguém com a vida financeira estável e foi rebaixado para ser pobre, achará difícil saber como ter fome. De fato, meus irmãos, deve ser uma lição afiada. Às vezes nos queixamos dos pobres, que eles murmuram. Murmuraríamos muito mais do que eles se a sorte deles caísse sobre nós. Sentar-se à mesa onde não há nada para comer e 5 ou 6 criancinhas chorando por pão quando o pão está escasso foi suficiente para partir o coração do pai. Ou para a mãe, quando o marido foi levado ao túmulo, olhar em volta para a casa aflita, apertar o recém-nascido no peito e olhar para os outros com o coração viúvo, lembrando-se de que eles não têm um pai para buscar seu sustento. Deve precisar de muita graça para saber como ter fome. E para o homem que perdeu sua situação e tem andado por toda Londres, talvez 1000 milhas, para conseguir um lugar, e ele não pode conseguir um. Voltar para casa e saber que quando ele encarar sua esposa, sua primeira pergunta será: você trouxe algum pão para casa? Você encontrou alguma coisa para fazer? E ter que dizer a ela: não houve portas abertas para mim. É difícil provar a fome e suportá-la com paciência. Eu tive que admirar e olhar com uma espécie de reverência para alguns dos membros desta igreja, quando ouvi depois de suas privações. Eles não contaram a ninguém e não vieram a mim, mas suportaram suas dores em segredo, lutaram heroicamente por todas as dificuldades e perigos e saíram mais que vencedores. Irmãos e irmãs, parece uma lição fácil quando você vem para ver em um livro, mas não é tão fácil quando você vem para colocá-la em prática. É difícil saber estar cheio, mas é uma coisa fiada saber estar com fome. Nosso apóstolo havia aprendido ambos, tanto como ter abundância, quanto como sofrer necessidade. Tendo assim exposto a você o próprio comentário do apóstolo Paulo, ampliando as palavras do meu texto, deixe-me retornar à passagem em si. Agora você pode perguntar por qual curso de estudo ele adquiriu esse estado de espírito tranquilo. E de uma coisa podemos ter certeza: não foi por um processo estoico de autogoverno, mas simples e exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Você pode facilmente imaginar um nobre cuja casa é a morada do luxo, viajando por regiões estrangeiras para fins de descoberta científica, ou saindo para comandar alguma expedição militar a serviço do seu país. Em ambos os casos, ele pode estar bem satisfeito com sua tarefa e sentir que não há nada do que reclamar apesar das dificuldades da missão. E por quê? Porque não tinha o direito de esperar nada melhor. Não porque isso pudesse ser comparado com sua posição, sua fortuna ou sua posição social em casa. Então assim é com o nosso apóstolo. Ele havia dito: nossa casa ou cidadania está no céu. Viajando pela terra como um peregrino e estrangeiro, ele se contentava em levar tudo como um passageiro. Ou entrando no campo de batalha, ele não tinha motivos para reclamar que perigos e angústias deveriam às vezes cercar seu caminho, enquanto outras vezes uma trégua lhe dava alguns intervalos pacíficos e agradáveis. Novamente, advertindo para o texto, você notará que a palavra "com isso" está escrita em itálico. Se, portanto, não a omitirmos, não precisamos enfatizar muito na interpretação. Não há nada de fome ou sede, ou nudez ou perigo para convidar nosso contentamento. Se estamos contentes em tais circunstâncias, deve ser por motivos mais elevados do que nossa própria condição permite. A fome é um espinho afiado quando nas mãos de uma necessidade severa. Mas a fome pode ser voluntariamente suportada por muitas horas quando a consciência faz um homem disposto a jejuar. A censura
pode ter uma presa amarga, mas pode ser corajosamente suportada quando sou animado pelo senso da justiça de minha causa. Agora, Paulo considerou que todos os males que aconteceram a ele eram apenas incidentes no serviço de seu Senhor. Então, pelo amor que ele tinha pelo nome de Jesus, as dificuldades da servidão ou automortificação caíram levemente em seus ombros e foram toleradas alegremente por seu coração. Há uma terceira razão pela qual Paulo estava contente. Vou ilustrá-lo. Muitos veteranos têm grande prazer em contar os perigos e sofrimentos de sua vida passada. Ele olha para trás com mais do que contentamento, muitas vezes com autogratificação, para os terríveis perigos e angústias de sua carreira heróica. No entanto, o sorriso que ilumina seus olhos e o orgulho que repousa em sua testa alta e enrugada enquanto ele conta suas histórias não estavam lá quando ele estava no meio das cenas que agora está descrevendo. Só depois que os perigos passaram e que os medos diminuíram e a questão está completa, que seu entusiasmo se acendeu. Mas Paulo estava em posição vantajosa aqui. Em todas essas coisas, disse ele, somos mais que vencedores. Testemunhe sua viagem em direção a Roma, quando o navio em que ele navegava foi pego e levado por um vento tempestuoso, quando a escuridão encobriu os céus, quando nem o sol nem as estrelas apareceram em muitos dias, quando a esperança falhou em todos os corações. Ele sozinho suportou com coragem viril. E por quê? O anjo de Deus pôs-se ao lado dele e disse, não temas. Sua fé era predestinadora, e como tal, ele teve tanto contentamento pacífico em seu peito enquanto a tribulação durou, quanto quando ela terminou. A paz estava lá o tempo todo, pois eu aprendi, em qualquer estado ou situação, com isso estar contente. Filipenses 4, verso 11.